Antes de dar início a essa aula magna, a nossa professora convidada já está aqui. Eu gostaria de registrar a presença e agradecer a presença da nossa reitora, professora Maria Amália Anderi. Quer dar um oi para eles, Maria Amália? Por favor. O nosso contingente hoje é da maioria de alunos ingressantes, alunos novos. Eu vou pedir desculpas ao professor Márcio, à professora Lúcia, por quebrar o protocolo. Eu apenas... Ô, pessoal, acabou o lanche. O Alípio vai dizer, essa é a professora Maria Amália que eu conheço. E como você vê, não adianta nada, né? Não está ouvindo? Acabou o lanche. Não? Vocês estão me ouvindo? Então, agora para o pessoal do lanche. Acabou o lanche, senta. Bom, eu quero, em nome da PUC São Paulo, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos nossos novos alunos de mestrado, acadêmico ou profissional e de doutorado que aqui estão, a confiança de vocês na formação que essa universidade pode dar. E, sem falsa modéstia, dizer que a gente tem certeza de que todos vocês sairão daqui em 2 anos, 4 anos, talvez em 5, para aqueles de doutorado que esticarem por demais, com, a gente espera, as suas formações modificadas, melhoradas e com vocês prontos para enfrentar um doutorado, no caso do mestrado, para ir ao mundo profissional, no caso do mestrado profissional, ou para ir para o mundo acadêmico, aí como pesquisadores autônomos, para aqueles que estão entrando no doutorado. Essa universidade tem uma longa tradição com a pós-graduação estrito sensu. Nós temos muito orgulho dessa tradição e temos tentado manter não só a tradição, mas a qualidade da formação que oferecemos. A palestra da professora Lúcia será um exemplo do que essa universidade tem a oferecer, né? Além das suas dezenas de programas de mestrado e doutorado, nós temos um corpo docente experiente, qualificado e, por isso, reconhecido. Eu agradeço a Lúcia. Numa homenagem que ela recebeu ano passado, ela foi, por mim, declarada uma força da natureza. Vocês entenderão hoje por que ela é uma força da natureza. Então, Lúcia, muito obrigada. A Lúcia representa muito bem o nosso compromisso com uma pós-graduação, estrito sensu, e o nosso compromisso com a interdisciplinariedade, e, por isso, tenho certeza, quando o Márcio fez o convite, ele pensava também nessas características da professora Lúcia. Em nome da PUC São Paulo, então, bem-vindos ao seu ano acadêmico, ao mestrado, ao doutorado, que, além de tudo, vai terminar numa sala de defesa melhor do que os seus colegas que defenderam até essa semana. Nós temos tentado também cuidar um pouco da infraestrutura da universidade. Eu espero que a experiência de vocês seja tão gratificante e tão importante em termos de formação, como nós acreditamos que podemos dar, e que todos vocês, nenhum de vocês se evada e todos vocês terminem com o sucesso que merecem, porque entraram no mestrado e no doutorado da PUC de São Paulo, as suas pós-graduações ou pós-graduação, agora não sei qual é o português, depois a Ana me explica, estrito sensu. Então, bem-vindos. Ana, Lúcia, uma ótima palestra para você. Obrigada, viu, Márcio, pela oportunidade de agradecer e cumprimentar a todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Amália, por estar conosco nesse momento inaugural, praticamente, da pós-graduação, um setor ao qual você dedicou tanto e cuidou tanto nos últimos anos, como nossa pró-reitora de pós-graduação, né? Então, a gente agradece muito essa presença da professora Amália aqui. Eu tenho muito... A professora Amália acaba de dizer, o ano passado, recebeu o título de professora emérita da PUC São Paulo. Ela é professora titular do Programa de Comunicação e Semiótica e o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, coordenadora atualmente desse último programa, o TID. É pesquisadora do CNPq no mais elevado grau de colocação, nível A1, como a gente chama no meio, né?
É doutora em Teoria Literária pela PUC São Paulo. É livre-docente em Ciências da Comunicação pela ECA, USP. Ela tem uma produção de enorme relevância, nacional e internacionalmente, né? Para falar apenas alguns números que ilustram isso, né? São mais de 45 livros, mais de 16 livros organizados, 45 livros individuais, né? Ela é a única autora. Além da publicação de mais de 400 artigos científicos no Brasil e no exterior. Recebeu por diversas vezes, em 4 anos, os prêmios Jabuti, 2002, 2009, 2011 e 2014, o prêmio Sérgio Mota, em 2005, e Luiz Beltrão, em 2010. Então é com grande alegria e com bastante agradecimentos que nós recebemos aqui a professora Lúcia Santaella. Nem preciso dizer o quanto estou comovida. Eu quero agradecer essa enorme honra que me dão de estar aqui recebendo as pessoas que escolheram, não é, a pesquisa como modo de vida. É esse título que eu dei. Não vou dar aula aqui de o que é uma pesquisa, o que é a metodologia. Mas, mais perto, estão me ouvindo? Agora sim. Eu quero falar do que a pesquisa traz para a nossa vida. Então, eu me sinto muito honrada, eu agradeço essas apresentações, agradeço a presença da reitora, o pró-reitor aqui do meu lado, que me convidou. Eu não sei se vocês assistiram ao Oscar. Eu tenho vontade, eu tenho admiração por tantos professores e respeito tantos professores nesta universidade, o que me honra ainda mais por estar aqui representando esses professores. Eu estou falando do Oscar porque a Frances McDormand, ela pôs o Oscar no chão e convidou todas aquelas que deveriam estar no lugar dela. Então, é essa situação que eu estou vivendo numa outra, não é? Numa outra condição diferente, guardadas as devidas proporções. Então, há muitos professores que poderiam estar aqui e eu espero que eu os esteja representando à altura. Eu fiquei... já dei muitas palestras, mas fiquei numa dúvida cruel. O que devo fazer? Porque uma palestra escrita e lida seria muito formal. É uma aula magna. Por outro lado, fazer aquilo que eu faço toda semana, pegar, não é? Eu perambulo, eu sou peripatética, professora. Então, eu perambulo pela classe enquanto eu falo. Eu falei, bom, eu tenho que encontrar o meio do caminho entre muita formalidade e muita informalidade. Então, eu escolhi como caminho vir aqui, falar com vocês, dando o meu testemunho de pesquisadora e tentar transmitir para vocês inspiração para aquilo que vocês escolheram. Então, deixa eu voltar um pouco. Esses são meus grupos de pesquisa. O CNPq só deixa eu ter um. O CNPq só deixa eu ter um, mas eu tenho vários. Eu desobedeço, desobediência civil, porque esses grupos de pesquisa são uma maravilha na vida da gente. Não é porque nas aulas a gente está cumprindo aquele dever, tem que dar, não é? Os alunos vão ser avaliados, mas nos grupos de pesquisa, a gente pesquisa em estado de liberdade e diálogo de igual para igual. Então, se vocês quiserem visitar, esses são os grupos de pesquisa. Um é sobre redes digitais, sociotramas, e o outro é sobre as novas ontologias a partir dos desenvolvimentos tecnológicos que nós estamos enfrentando. Bom, então, dar testemunho da minha vida de pesquisadora, transmitir para vocês aquilo que me inspirou. Então, eu selecionei alguns trechos de autores
que funcionaram para mim como guias de vida. Né? Como diz o Foucault, é preciso ter guias, porque os guias são ideais para os quais nós nos dirigimos. Eu me lembro das aulas que eu tinha com Haroldo de Campos. Aliás, eu já era coordenadora do programa e eu continuei assistindo às aulas dele, porque ele era uma fonte de inspiração tamanha. Ele dava aula à noite, a hora que terminava a aula, eu ia para casa e não conseguia dormir. E ficava lendo, porque eu sonhava ser Haroldo de Campos. Então, são guias, são ideais para os quais a gente se dirige. Então, eu trouxe para vocês alguns fragmentos de autores que me inspiraram, e é isso que eu quero trazer, não é? Como tentativa de inspirar vocês também, com esses fragmentos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês vejam esse vídeo. É o vídeo da Rowling, não é? Que escreveu Harry Potter e ficou mais rica do que a rainha da Inglaterra. Então, o que nós vamos fazer não vai nos deixar ricos, mas muito ricos de alma. Então, esse vídeo dela é maravilhoso. Foi um dos vídeos e palestras mais belas que eu já assisti. Ela fala sobre os benefícios do fracasso. Então, foi uma palestra proferida aos formandos de Harvard, em 2008, e uma das frases mais lapidares desse vídeo é que o fracasso elimina o que não é essencial. Então, a nossa vida de pesquisadora não é uma vida só de vitórias, é uma vida de busca, muitas vezes de desânimo, muitas vezes a gente fala, agora perdi meu caminho. Então, a gente não pode se abater com esses pequenos fracassos, porque a vitória ela é feita da persistência e da obstinação. Então, esse vídeo dela é muito inspirador, e vocês, chegando em casa, a hora que tiverem um tempinho, vejam, porque vale a pena. Então, um pouco antes de ser convidada para falar aqui para vocês, eu tive uma troca de e-mails com um rapazinho de 20 e poucos anos. Ele é matemático e ele está fazendo uma tese na Unicamp, mestrado. E eu resolvi trazer isso como um exemplo do que é a pesquisa. E o título que eu dei, Pesquisar é Ser Mordido, pela ética da curiosidade. Se nós não tivermos essa ética da curiosidade, nós nos fixamos em ideias paradas no tempo. Então, é a curiosidade que nos move. Ele me escreveu, isso foi antes, eu falei, eu vou dar como exemplo do que é pesquisa. Oi, professora. Conversamos hoje cedo, anonimato, porque, evidentemente, não é ético eu ficar dando nomes e etc. Oi, professora. Conversamos hoje cedo na defesa de... Gostei muito de sua participação, muito mesmo. Obrigado pela oportunidade. Professora, não estou conseguindo dormir. Meus pensamentos não me deixam. Às vezes fico preocupado por não conseguir parar de pensar. Começa a bater um certo desespero. Hoje, na explicação da cosmologia, você usou o termo partícula. O que tinha em mente? Partícula no sentido da física das partículas? Aí ele veio, deu um monte de explicações, e no fim ele diz assim, estou com muito medo de estar falando bobagens. Muito nonsense. Quero ter a maravilhosa oportunidade de conversar mais com você. Desculpe-me se os erros estão absurdos. Obrigado. Aí veio minha resposta. Eu respondo mesmo. Eu adoro essas crianças que estão com tanta vontade. Eu adoro essas crianças que estão com tanta vontade de aprender. Eu respondi, no mesmo dia, terei o maior prazer em conversar. Eu não sou tão altruísta assim, eu quero aprender física com ele, matemática. Terei o maior prazer em conversar com você. O assunto me interessa sobremaneira. Embora eu não tenha formação nem em matemática, nem em física, uma lacuna séria para quem lê Peirce. Usei partículas de modo metafórico. Não sabia como chamar.
e não tinha o texto de Peirce em mãos para saber que palavra ele usou. E aí dei uma série de explicações. Depois eu escrevo com calma. E então marcaremos uma reunião para conversar depois de você ler os trechos de Peirce que vou separar. Separei e mandei para ele. Não perca o sono. O processo de aprendizagem é lento e é preciso paciência. Mas nada pode deter os diagramas mentais que vão se formando em nossas cabeças. O que se deve evitar é a ansiedade. Brinque um pouco com esses diagramas, que a gente costuma chamar de ideias. Então, é isso. Pesquisa é isso. Vive com a gente. Penetra na nossa corrente sanguínea. É modo de vida, são hábitos de vida. Então, e trouxe aqui umas citações que iluminaram meu percurso quando eu estava na condição que vocês estão agora. Há sempre uma espécie de paixão que move a pesquisa. O erro, diz Antônio Gramsci, o erro do intelectual consiste em crer que se pode saber sem compreender, e especialmente sem sentir e estar apaixonado, não apenas pelo saber em si, mas pelo objeto do saber. Se a gente não se apaixona por aquilo que está pesquisando, se o nosso desejo não vai por lá, vira um suplício. É por isso que eu tenho um lema, eu já orientei. Bom, não tinha nesses números aí. Eu já orientei 250 pessoas que tiveram o título. Eu adoro. É minha paixão, orientar. Eu digo agora que eu oriento até dormindo. Mas eu tenho um lema. Quando a pessoa vem, a gente não deve nunca, como orientador, desviar a flecha do desejo. Ele quer pesquisar aquilo. E quando eles vêm para a gente, é uma ambição desmedida, como se quisesse descobrir o mundo. Mas a gente tem que escutar onde está o desejo e nunca desviar, porque, claro que a gente, eu não gostaria que ficasse repetindo aquilo que eu já fiz. Então, eu já orientei astrofísico, é o que eu falei para vocês, vim dar um testemunho, astrofísico, médico, eu entro na deles. Então, nessas 250 teses, vocês nem imaginem o que eu já aprendi com eles. Então, a gente não está aqui e o orientando aqui. Nós estamos em diálogo de aprendizagem mútua. Olha o que Peirce diz. Não se pode acreditar na mente naquilo que não se acredita no coração. O objeto e o processo da pesquisa excitam nossa mente e imaginação, até que acabam por se enraizar em nosso coração. Aí a pesquisa vai. A hora que ela entra no coração, ela vai. E, aliás, tem uma outra coisa bem interessante. O Peirce tem uma teoria do método indutivo, que não é aquele de você vai e fura, não é uma série de feijões que chegam de transporte, daí para ver se todos os feijões são brancos ou pretos, você fura um, fura outro. Ah, todos os feijões são pretos porque... Bom, essa análise estatística, que hoje é muito sofisticada, o Peirce tinha outra noção do método indutivo. Ele dizia assim, quando esse método é levado suficientemente longe, ele tende a se autocorrigir. É outra lição que eu aprendi com as pessoas que eu oriento e com as quais eu dialogo nessa atividade de pesquisa. Quando o orientando vem para mim, ai, Lúcia, não deu certo por aquele caminho, eu sossego. Eu falo, agora ele vai continuar sozinho, porque ele já está fazendo na pesquisa a autocorreção. Ou seja, ele já está dialogando com a própria pesquisa. Daí para frente é só acompanhar. Para Peirce, há 3 espécies de seres humanos. A primeira, eu adoro essa citação. Agora, meninas, não se incomodem dele dizer homens, porque na época dele
só se falava homens. E não é? Agora tem aquele xizinho. É porque eu briguei no encontro que teve em Opol, você estava lá. Um russo veio dizer que o Peirce era machista. Falei, escuta, o que é isso? Isso é anacrônico. O Peirce escreveu no fim do século XIX. Não tinha mulher pesquisadora na época, era uma raridade. Bom, só a Lady Welby. Graças a ela que nós temos semiótica agora. Porque ninguém entendia. Quem o entendeu foi uma mulher, olha que maravilha. E aí ele desenvolveu toda a semiótica com cartas para a Lady Welby, porque ele estava completamente desesperado, porque não se fazia entender. Então, vamos lá. 3 espécies de seres humanos. A primeira consiste naqueles para quem a primeira coisa está na qualidade de sentimentos. Esses homens criam a arte. A segunda consiste nos homens e mulheres práticos, que levam à frente os negócios do mundo. Estes não respeitam outra coisa, senão o poder, e o respeitam na medida em que ele pode ser exercido. Nada contra essas pessoas, não é, da vida prática, porque sem elas a gente não teria roupa para vestir, comida para comer. Ou seja, não é, a vida prática também é importante. A terceira espécie consiste nos homens para quem nada parece grande, a não ser a razão. Ele não tinha uma noção de razão racionalista. A razão, para ele, é uma razão criativa. Mas por que ela tem uma razão? Se a força lhes interessa, não é sob o aspecto do seu exercício, mas porque ela tem uma razão e uma lei. Para os homens da primeira espécie, a natureza é uma pintura. Para os homens da segunda, ela é uma oportunidade. Para os homens da terceira, ela é um cosmos. Tão admirável que penetrar nos seus caminhos lhes parece a única coisa que faz a vida valer a pena. Esses são os homens que vemos estarem possuídos pela paixão para aprender. Vocês estão aqui movidos, eu penso, por esta paixão. Porque na minha aula da semana passada, eu falei para os alunos, eu saio daqui à tarde, dou aula, e daí vou lá no outro curso da aula também. Eu disse para os alunos, se vocês estão aqui só para receber o título, pode sair pela porta fora, porque a vida não vai valer a pena. Essa escolha é uma escolha de vida e é uma escolha que fala de dentro. Então, o que a gente está buscando aqui é essa aprendizagem contínua que alimenta a nossa vida interior e, alimentando a nossa vida interior, ela também repercute na maneira como nós lidamos com o outro, com a alteridade e com aquilo que é coletivo. Então, esses são os homens que estão possuídos pela paixão por aprender, do modo que outros homens têm a paixão por ensinar e disseminar sua influência. Se não se entregam totalmente à paixão por aprender, é porque exercitam o autocontrole. Esses são os homens científicos. E eles são os únicos homens que têm qualquer sucesso real na pesquisa científica. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês o que é uma concepção de ciência como algo vivo, em metabolismo constante. Então, quando ele fala, homens e mulheres da ciência são aqueles que são movidos pelo desejo de aprender. E esse desejo é contínuo e não cessa nunca. O que é a ciência viva? Quando a ciência é compreendida não como um corpo estagnado de crenças, mas como um corpo vivo, em crescimento, vemos que a sua inclinação natural está voltada para a liberdade, a mudança e a liberalidade. A ciência é a busca executada por seres humanos vivos, e quando essa busca é genuína, a ciência vive em incessante estado de metabolismo e crescimento. Como um modo de vida de cientistas vivos, a ciência é a investigação diligente, que se ocupa de conjecturas que ainda estão sendo emolduradas ou testadas.
A vida da ciência encontra-se no desejo de aprender, no desejo inteligentemente sincero e efetivo de aprender. Por isso, a ciência consiste em se distender o arco da verdade, com atenção no olhar e energia no braço. O que é essencial à ciência é o espírito científico, que não descansa satisfeito com as opiniões existentes, mas pressiona a verdade real da natureza. Ciência é aquilo que é praticado por seres humanos vivos. Não, então, vamos abandonar aquela ideia de que cientista é aquele que está num laboratório onde sai fumaça, ou então onde tem uma montanha de computadores, né? Porque hoje é tudo simulado. Eu fui visitar uma vez vamos visitar lá o laboratório de química, lá na Universidade de Bloomington. Eu imaginei que eu ia encontrar um laboratório com líquidos e coisas desse tipo. Os químicos estavam todos no computador. Mas todos no computador. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Tudo simulação. Bom, então, vamos perder essa ideia. Ciência viva e cientista todos nós aqui somos cientistas, no sentido que estamos aqui porque queremos aprender. A pesquisa é o alimento da ciência. Não há ciência sem pesquisa. Sem a pesquisa contínua, a ciência fica estagnada. É o modo próprio que a ciência tem para adquirir conhecimento. No seu aspecto gerativo, o conhecimento só pode continuar crescendo na medida em que as pesquisas são incessantemente realizadas. Não importa a modéstia da pesquisa, contanto que ela faça avançar 1 centímetro que seja do conhecimento já adquirido. Então, claro que vocês vêm para a gente com muita ambição. Isso faz parte do processo. E nosso papel é fazer vocês caírem na real, né? Vamos recortar. Não é o orientador, é aquele orientador, o professor, ele perguntas que fazem, não é como se fosse abraçar o planeta. A gente fala, vamos com calma. Mas isso é normal e é lindo, porque é isso que permite o diálogo. Se vocês não tiverem essa ambição, como é que vão se dedicar ao método, não é? Como é que vão se dedicar às leituras que têm que ser feitas, ao método da pesquisa, que às vezes tem suas crueldades. Então, caso contrário, o conhecimento se cristalizaria em fórmulas fixas, nos axiomas das crenças estabilizadas, ou em meras imposições burocráticas do fazer científico, que Peirce chamaria de excremento da ciência. Claro que nós estamos submetidos a burocracias, não é? A CAPES legisla, a CAPES vem, avalia, às vezes com justiça, às vezes com injustiça. Esses são os tropeços e os percalços, não é? Mas nada, daqui a pouco eu vou falar disso, pode se comparar ao prazer interior de um trabalho feito. Pesquisa científica como modo de vida. E aqui eu chego ao cerne do meu tema. A pesquisa demanda de quem se propõe a desenvolvê-la uma certa vocação. Não se assustem com tudo que está aqui, porque quando vocês estiverem no processo da pesquisa, vocês vão se identificar com isto aqui. Um certo grau de renúncia às agitações da vida mundana. Às vezes dá uma vontade, não é, de ir ao cinema. Hoje eu estou com preguiça. Eu, por exemplo, a hora que sair daqui, tenho que pôr meu lápis em dia, porque tem o sucupira. Acho que eu estou com vontade, mas em submissão às tiranias da vida prática. Não é? Quebrou ali no banheiro alguma coisa, fala, deixa para amanhã. Demanda a curiosidade sincera pelo legado do passado e a vontade irrefreável de prosseguir. Aquele e-mail que o jovem, 20 e poucos anos, uma criança, mandou para mim.
irrefreável. Isolamento disciplinado e consequente capacidade para solidão reflexiva. Hábitos de vida muito específicos, ao mesmo tempo que abertura para a escuta cuidadosa e sempre difícil da alteridade. Junto com a capacidade renovada de se despojar do conforto das crenças, quando isso se mostra necessário. Esse é um modo de vida. Por isso que eu falo, o pesquisador tem um biotipo. E nem todo mundo precisa ser pesquisador. Não é? O que seria do planeta se todos fossem pesquisadores? Às vezes a gente abandona, inclusive, qualquer parâmetro, não é, de praticidade, porque está tão envolvido e tão empolgado com o trabalho. Então, e nem o pesquisador é um ser melhor do que os outros. Claro que ele cultiva o sonho, né? E aqueles que cultivam o sonho, como diz Fernando Pessoa, movem mais o mundo do que aqueles que vivem, não é, na vida prática. Exige, ao fim e ao cabo, amor pelo conhecimento. Só esse amor pode explicar a docilidade do pesquisador aos rigores da ciência, especialmente aos rigores do método. Eu não sei se vocês viram umas matérias, não, uns posts, não é nem matéria, que saíram no Facebook, criticando a pós-graduação e a feitura. Não sei se vocês viram isso. Quem segue o Face deve ter visto. Gente que até se suicida porque está fazendo uma tese. Eu li aquilo e falei, não posso acreditar. Devia estar fazendo outra coisa, não é? Porque se vira um tal suplício, porque está num lugar que não é o seu. Aquilo me deixou louca, mas eu não repliquei porque cai na minha alma quando eu replico no Face. Bom, minha mensagem, que eu falei que eu ia dar o testemunho. A vida passa. Eu posso dizer, muitos anos já se passaram. E conforme ela passa, eu repito muito isso, porque eu acho que é muito verdadeiro. O que fica são os afetos. Na existência pessoal. E na profissional, o que fica? As gratificações pelas escolhas que fizemos. E que são mantidas graças à persistência do desejo. Eu não preciso dizer nada para vocês do quanto este momento me gratifica. É o que fica. Tem compensações. A compensação não está na caixa, lá no banco, não está não é no que a gente ganha, em termos de cifrões. A compensação está num envelhecimento feliz. Este recado que eu dou para vocês. Vale a pena. Eu me lembro aqui, em homenagem ao pró-reitor, e fico tímida de falar de Foucault perto de você, que ele é o grande especialista. No fim da vida, o Foucault começou a desenvolver essa ideia do cuidado de si. Construir a vida como uma obra de arte. E aí tem um texto que eu li recentemente, que vale a pena ler, da Isabelle Stanguer, ela fala, no tempo das catástrofes, ou seja, o que está acontecendo no planeta. E o único recado que ela dá é o desenvolvimento do cuidado, o cuidado. Então, não é, e corresponde um pouco, o que o Foucault está colocando é o cuidado que nós temos que ter com o desenvolvimento da nossa vida interior. Aliás, eu li uma feminista maravilhosa, romena, ela escreveu um texto. E se Foucault tivesse um blog? Porque ele coloca, né, como umas formas de cultivo interior. Escrever cartas para os amigos. Hoje nós temos aí, não é, um mundo digital que permite que a gente troque essas cartas com os amigos, como eu troquei com aquele menino lá de Campinas. Formas de subjetivação, que são, isso não é o que o Foucault chama de cuidar de si, são formas de
subjetivação que são desenvolvidas por meio de práticas voltadas para si mesmo na construção de uma estilística da existência. Longe de ser uma prática coercitiva, uma obrigação, não é? Porque a liberdade é aquilo que vem de dentro. É uma prática de autoformação que se traduz na ética do cuidado de si como prática da liberdade. Pois, para Foucault, a ética é a prática refletida da liberdade, ou seja, a liberdade é a condição ontológica da ética, mas a ética é a forma refletida, assumida pela liberdade. E daí ele extrai todas as consequências da visão dele de política. Retomando Foucault, Agamben convoca o labor de si como inseparável da experiência radical da palavra. Quando vocês escrevem uma tese, quando vocês escrevem uma dissertação, uma monografia, vocês estão experimentando isso que ele chama da experiência radical da palavra, que ela deixa no mundo, para agora e para o futuro. A pesquisa é uma das maneiras mais relevantes de deixar nossas marcas no mundo, pois ela é a objetivação da nossa subjetividade. Quando a gente termina um trabalho, é aquilo que eu falei para vocês, é muito difícil de transmitir esse sentimento de prazer do trabalho feito. Mas quando ele nos satisfaz, eu estava dando uma aula, que eu coordeno também um curso na COGEAI, de semiótica psicanalítica, e eu estava dando uma aula e tentando explicar para eles o que é o conceito de sublimação em Freud. E, para isso, eu precisava explicar para eles o que é esse sentimento de prazer do trabalho feito, porque é o único momento em que nós realmente enxergamos a nossa face. Ela se torna, a subjetividade se objetifica. Isso é a sublimação. Por isso que o Freud diz, as pessoas que têm esse talento intelectual são aquelas que realmente sublimam. E as que não têm que cuidar das flores do jardim, que também é uma forma de sublimação. E por ser objetivação, ela é, por natureza, coletiva. A pesquisa, nós entregamos a pesquisa para a heterocrítica, por isso que a gente vai em congresso, por isso que a gente discute o trabalho, a monografia em sala, porque nós precisamos da leitura do outro, porque sozinhos nós não fazemos a autocrítica. Então, ir em congresso não é uma mera formalidade. É ouvir o outro e a crítica do outro. E a gente precisa ser treinado para isso. Como os alemães são treinados e os americanos. Eles não têm nenhum... Brasileiro, fica com muita... Olha, pede desculpa, porque está dialogando com o trabalho e tentando fazer o trabalho crescer. E por ser, ela é por natureza coletiva, algo que entregamos ao outro, à comunidade de investigadores, à qual pertencemos, enfim, que entregamos ao mundo. Como diz o Chico Buarque de Holanda, escreva uma música, ponho no mundo, cai na vida. Pesquisa é vocação, ser pesquisador é ser mordido pela sede de aprender, é ser tocado pela ética da curiosidade. Embora de modos diferentes, tanto quanto o poeta e o artista, o pesquisador é conduzido por um desejo que a razão pura não pode explicar. Peguei Deleuze e Guattari. O conhecimento leva dentro de si uma máquina que se mantém em funcionamento por meio do desejo. Muito obrigada. Em nome de todos os presentes, eu que gostaria de agradecer à professora Santaella. Acho que não teria um melhor modo de nós começarmos esse ano na pós-graduação da PUC São Paulo, né? Então, muito obrigado. Eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão, mas, enfim, não estava previsto, mas acho que a gente pode abrir, se a professora concordar, essa oportunidade. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado, Santaella, professora Santaella, por essa lição, num bom sentido, né? No sentido do leção, é uma aula, de fato.
E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Temos ali algumas coisinhas ainda e convido aqueles que desejassem, e nós faremos isso, alguns de nós que estamos aqui, de subirmos para o próximo andar, o andar de cima, para a gente dar uma olhada nas salas de defesa que nós entregamos hoje para a pós-graduação. Tá bem? Muito obrigado.